Boa tarde, boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui ao Link Convida número 27. Episódio número 27 e está especial, está um pouco diferente do que os outros, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de receber as equipes que foram premiadas no Inspiralize 4JF, e que é um prêmio que buscou fomentar a cultura de inovação na Justiça Federal da Quarta Região, dar visibilidade, dar reconhecimento a iniciativas inovadoras internas, algumas que já estavam numa semente, outras que surgiram totalmente novas durante o processo, né? E que buscam melhorar os nossos serviços, né? A eficiência no atendimento, a transparência da gestão judiciária. E esse evento aconteceu lá em Florianópolis de forma presencial, teve toda uma preparação aí de quase 2 meses, e o evento final, passadas várias etapas de seleção, aconteceu dia 1º e 2 de junho desse ano. Teve uma carga horária total de 16 horas, teve uma parte de treinamento também, e a gente contou nesse evento com a participação das 10 equipes que foram classificadas na primeira fase e da banca julgadora, que havia o presidente do tribunal, o presidente queria tomar posse, então a gente já tentou firmar esse compromisso, tinha conselheira do CNJ, os diretores de foro das seccionais da região sul, né, que foram parte da banca julgadora, né? Então, nesse dia, os 10 projetos foram todos avaliados, todos foram premiados, mas 3 projetos foram investidos. A gente criou uma moeda fictícia, um cheque de investimento, a nossa moeda chamava Inspira Pila, e as 3 equipes que receberam mais investimentos né, pela banca julgadora teriam o patrocínio da quarta região para implementarem os projetos. Então, essas 3 equipes estão aqui hoje, que são os representantes, né, do projeto PIA, do projeto Acessa e do projeto All in One, ou Você Sabe Com Quem Está Falando. E a gente vai aprender hoje sobre esses projetos. Então, primeiro de tudo, muito obrigada por vocês disporem do tempo de vocês para explicarem, né, para mostrar para todo mundo. Eu sou a Márcia Ditzel, sou gestora do Link, Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná, sou uma mulher loira, de olhos claros, e eu estou aqui com o fundo do nosso laboratório de inovação. Quero passar a palavra para a chefa, a doutora Giovana Maier. Olá, boa tarde. Muito feliz. Meu nome é Giovana, também fazendo a minha descrição, estou aqui com o Fundo Fosco da Justiça, estou no prédio da Justiça, sou morena, cabelo castanho, olhos castanhos, e hoje eu estou de regata porque está um calor do cão aqui em Curitiba que vai durar por pouco tempo. É um prazer estar com vocês. Muito bom revê-los, né? A grande maioria a gente se viu lá em junho, agora estamos revendo aqui. Os 3 projetos, tanto Acesso, o PIA, e Você Sabe Com Quem Está Falando, acho que já tiveram aí um tempo de gestação, foram aí quase agora 2, 3 meses, né, desde que foram apresentados. E também a gente queria saber que pé que está, o que a gente pode, o que vocês também levaram da experiência de participar do Inspiralize, desculpa. E a gente está aqui para ouvir a experiência, né, de vocês e para aprender mais sobre esses projetos, tá certo? Eu acho que a palavra vai ficar agora com o Pia, que a gente combinou. Tá sem áudio, Márcia? Isso, é o projeto PIA, né? Por uma questão de agenda, a gente vai dar prioridade aí hoje para a apresentação do PIA, porque eu não sei se o Fernando consegue ficar com a gente até o fim, até vocês explicam aí essa interação aí de tribunais, que fica muito legal também. A gente quer pedir licença, tá, pessoal, para falar primeiro aqui nesse ponto, por mais que não ficamos em primeiro lugar, mas é só porque um conflito de agendas aqui, a gente vai tentar apresentar o mais rápido o nosso projeto, porque aí fica só para tirar as dúvidas depois
de quem precisar, tudo bem? Eu vou pedir para a Bel compartilhar para a gente a tela, que então esse projeto que nós vamos apresentar é um projeto de várias mãos, né? E estamos aqui os representantes, eu, Fernando Barros, do TRF6, a Samanta, a Milena e a Isabel, que são da Justiça Federal do Paraná. Então, por essa parceria que a Márcia conhece bem, nós já começamos ali desde, tem alguns 2 anos já, da Justiça Federal de Minas, então, né, com a Justiça Federal do Paraná, nós vamos desenvolvendo vários projetos juntos, e esse aqui foi mais um deles, né? Baseado, inclusive, na experiência que foi tida aqui em Minas Gerais, com a atualização do sistema, adaptação, e uma coisa muito importante que eu percebi que foi bem focada no treinamento, no evento, né, inclusive, é justamente de que é pensado nas pessoas, para os usuários. Então, o nosso projeto também foi desenvolvido aqui em Minas, pensando na melhoria do sistema para os usuários. Você volta um slide, Bel, só para te mostrar a nossa capa. Então, ele levou o nome de Projeto PIA, justamente porque a gente está pensando ali nessa petição inicial ágil, que também é um acrônimo, né, para a gente pensar nisso, que é pensando na entrada, no acesso à justiça. Então, aqui em Minas, quando originou o projeto, foi justamente pensando, precisamos melhorar o nosso acesso à justiça. E aí, pode passar, Bel, por favor? A gente juntou as forças, né? Então, Minas Gerais com o Paraná, trazendo as experiências de cada um dos estados para pensar numa melhoria que pode abranger o maior número de pessoas. E nesse ponto, nós vamos estar pensando na petição inicial, de como o usuário vai poder entrar com uma ação e de forma mais simplificada para ele e de forma que não gere retrabalho para os servidores. Sim. Você passa para a gente, Bel? Então, a petição, o PIA, né, o projeto PIA, ele justamente é esse simplificado, né? Nós pensamos que talvez a nossa comunicação não estava muito, acho que tem um microfone isso. Talvez a nossa comunicação não estava sendo muito efetiva com os nossos jurisdicionados. Ou a gente estava falando grego, ou a gente também não estava entendendo latim, alguma coisa estava acontecendo. Então, percebemos que a gente precisava melhorar o nosso forma de contato com nossos usuários. E aí, vamos continuar agora mostrando o nosso projeto. Agora, se a Samanta quiser explicar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Sou a Samanta, da Divisão de Apoio Judiciário. Sou morena, estou de cabelo preso, de rabo de cavalo, em razão do calor, uma blusa cinza. Continuando a explicação aqui do nosso petição inicial ágil, tá? O que nos motivou, né? O que é? É um formulário padronizado para quem quiser entrar com o processo no EPROC, na Justiça Federal e em todas as justiças em que o EPROC for utilizado. É uma petição que ela vai ser distribuída direto no processo eletrônico e vai automatizar as tarefas e trazer junto com essa petição inicial alguns dados para serem utilizados na elaboração das minutas dos despachos e das sentenças. E o porquê nós pensamos isso é para evitar alguns retrabalhos e algumas demoras que estavam ocorrendo nos processos. Então, as petições iniciais sem os documentos essenciais, alguns erros na distribuição dos processos e mesmo a dificuldade dos usuários em fazer isso, a distribuição correta e a apresentação de documentos. E também uma forma de padronizar todos os setores de atenuação, né, de atendimento sem advogado com um único formulário. Alguns dados que nós obtivemos nessa análise de todo o projeto é que o tempo gasto com a inicial numa vara previdenciária é de aproximadamente 32 horas por mês. E isso gera um custo mensal para o TRF4 todo de R$ 560 mil aproximadamente. Né? E na tramitação do processo também previdenciário, que é nosso mote inicial, né, de trabalho,
nós temos uma duração de 6 meses entre a distribuição até a sentença. E desse tempo, metade é utilizado simplesmente na resolução da emenda inicial, que é justamente o nosso foco. Evitar a necessidade dessa emenda. Agora eu chamo a Milena. Boa tarde, gente. Eu sou a Milena, trabalho na 8ª Vara Federal de Curitiba. Sou morena, olhos claros e estou vestindo uma camiseta listrada. Bom, continuando a exposição do nosso projeto, do projeto PIA, ele é direcionado para um público bem amplo. Tanto para as pessoas sem advogado, aquelas que querem ingressar sozinha no juizado especial, porque elas vão poder se utilizar desse formulário padronizado para dentro de casa, usando o seu laptop, conseguir ajuizar uma ação sem a ajuda de um advogado, né, que é permitido no juizado. É também para os advogados, porque os advogados vão poder se utilizar desse formulário padronizado, se eles quiserem, vai ser facultativo para os advogados, né? Eles vão poder continuar se utilizando da sua própria petição inicial, do seu escritório, se for conveniente, ou poderão optar pela petição inicial ágil. Os defensores públicos, igualmente, também vão poder se utilizar dessa ferramenta. Para nós, servidores, né, da Justiça, também é uma ferramenta importante, porque ela vai nos ajudar no nosso trabalho, evitando o retrabalho, né, minimizando o impacto de erros, enfim, e agilizando o processo, fazendo com que todo o processo tramite de uma maneira mais fluida e mais célere, né, e, lógico, para quem vai efetivamente julgar, que são os juízes e as juízas, porque o processo vai chegar mais redondinho para eles, né? Então, como é que funciona para os usuários externos? O preenchimento desses dados ele vai ser online, direto no EPROC. Então, dentro do EPROC, quando o usuário for entrar para fazer uma petição inicial, ele vai já poder preencher esse formulário com todos os dados e documentos essenciais, com indicação de requisitos indispensáveis, com a possibilidade de escolha da petição inicial ou não pelo advogado, e com certos documentos mínimos que serão exigidos para cada tipo de ação. Inicialmente, o nosso protótipo ele é de petição inicial de matéria previdenciária, mas o projeto ele está sendo pensado, construído, desenvolvido para que abranja outras matérias, não só o previdenciário. Então, como ele vai ter essa funcionalidade de prever documentos mínimos, a fim de que a emenda inicial se torne algo praticamente inexistente, né, se a pessoa fizer direitinho, de forma que o EPROC não vai permitir a distribuição da petição sem esses documentos indispensáveis, né, que são os documentos padrão para ajuizamento da ação. E como é que funciona para os usuários internos, né? Uma separação automática de processos com tutela, com prevenção apontada pelo EPROC, uma automatização de citação para todas as demandas, em integração com a tramitação ágil, né? A tramitação ágil, a gente sabe que é algo que está sendo implantado para as demais matérias, né? E ela tem uma ligação muito forte com a petição inicial ágil e o uso de metadados que seriam inseridos ali no formulário direto nas minutas. Agora eu passo para a Isabel. Bom, aí com a petição inicial ágil, bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a Isabel, trabalho na 8ª Vara, tenho cabelos castanhos, uso óculos, olhos claros e estou com uma camisetinha regata azul. Os resultados que a gente espera, implantando o nosso projeto da petição inicial ágil, é permitir um efetivo acesso à justiça, principalmente por quem não tem advogado, que consiga da sua casa acessar o sistema já dentro do EPROC, fazer o seu pedido de uma forma que ele possa ser analisado.
trazendo uma qualidade, né, para a petição inicial, não apenas a pessoa ir lá e expressar o seu desejo de ter uma revisão, como no caso do previdenciário, mas permitir, né, o mínimo de elementos para que o pedido dela chegue a ser analisado pelo juiz, e reduzir as tarefas repetitivas por parte dos servidores, no trabalho de análise inicial, principalmente. E com a redução desse trabalho da análise inicial, que até a Samantha comentou que tem levado metade do tempo da duração do processo, ela vai acabar reduzindo o tempo de tramitação do processo. E também as sentenças de extinção sem mérito por conta de falta de documentos. E tudo isso aproveitando a automatização de tarefas, assim como na petição inicial ágil. Eu queria mostrar agora para vocês o que a gente já tem feito desde o evento até agora. Eu vou abrir aqui o SEI, então vou compartilhar minha tela de novo. Para abrir o SEI, deixa eu achar ele. Então, a gente abriu um processo SEI aqui no Paraná, e o pessoal de Minas também abriu um processo SEI em Minas, porque o projeto caminha, né, nos 2 tribunais, e cada um tem o seu registro no sistema. A gente colocou um termo de abertura, descrevendo o objeto, que é o acompanhamento e desenvolvimento do projeto PIA. A gente colocou o projeto, fez uma ficha de projeto, essa ficha inicial de projeto, que o pessoal de Minas chama de FIP. A gente importou de lá também o modelo, para a gente registrar aqui, então, o nome do projeto, o órgão que está demandando, o nome do gestor, e a gente colocou aqui os dados, os projetos interrelacionados, então a gente registrou aqui o número do SEI lá de Minas e do Inspiralice, que foi onde o projeto surgiu. Alinhamento estratégico, justificativo, objetivo, escopo, tudo determinado. E aqui, indicando as partes e um cronograma, né, que é o mais importante, eu acho, para ele ser entregue, porque, né, a gente trabalha na inovação com as entregas. Então, a gente pretende até outubro entregar o protótipo completo, implantá-lo de 21 a 30 de outubro e divulgá-lo de 31 de outubro a 19 de dezembro, né, no final do ano, antes do recesso. Então, para isso, a gente já fez a primeira reunião, que foi presencial, e a Veridiane veio de Minas, que é uma colega que se associou a gente, porque é secretária lá do juizado e participou da implantação do sistema lá, porque a gente vai aproveitar o sistema lá de Minas, ele é de atermação apenas, e ele não é dentro do EPROC, né? Minas ainda está implantando o EPROC lá, ainda não começou a usar. Então, a nossa ideia é aproveitar o que eles já têm de formulários e de um sistema que foi feito fora do EPROC para trazer, na medida do possível, para o EPROC com uma linguagem acessível, né? Então, a gente registrou aqui a notícia que saiu lá nos 2 tribunais, né, em Minas e aqui. E a gente teve essa semana outra reunião que foi híbrida, o Fernando participando online, eu e a Samantha e a Milena estávamos presencialmente, e aí a gente encerrou essa etapa das primeiras informações que a gente pretende ter no formulário. Aí a gente apresentou o projeto para a doutora Luciana Veiga, que é a diretora do foro, e ela, então, assinou a nossa folha de ficha inicial de projeto aqui, e ela pediu, porque vai ter um evento agora do tribunal do tramitação ágil, que a gente entende que caminha muito junto com o nosso processo, por conta da automação das fases e pela fase em que eles estão, que é expandir para outras matérias além do previdenciário, e a gente, então, vai participar também desse evento, a Milena vai para lá e a doutora Giovana como coordenadora do laboratório, e já tem aqui um despachinho que a gente ainda não tem acesso. Mas é isso, então... Eu vou colocar aqui de novo a nossa apresentação, que tem uma tela final. Para se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição aqui para... Deixa eu deixar a parte das dúvidas. Aqui, a gente fica à disposição para conversar. Obrigada. Obrigada, parabéns. Então, eu também quero dizer que foram... a gente só teve 2 colocações, o primeiro lugar e um empate técnico, que receberam os mesmos investimentos, segundo e terceiro, né, os 2 projetos, então não tem segundo e terceiro. Então, o PIA
o Piá e o Você Sabe Com Quem Está Falando ficaram com a mesma nota em segundo lugar. Então, vou chamá-los Só agora. pedir licença, pessoal, vou precisar sair, mas vocês estão em boas mãos. Das dúvidas, as meninas conseguem resolver com vocês. Um abraço. Fernanda, Tchau, tchau. obrigada, viu? Obrigada pela apresentação aí. Tchau, tchau. Então, pelo próximo grupo, quem vai apresentar? Karina, doutor Fabrício? Eu acho que nós vamos compartilhar também, Márcia, a apresentação, na mesma sequência que nós fizemos lá no Inspiralize. Então, João, Karina e eu precisaríamos de acesso eventual para compartilhamento de tela. Isso, já vou Não precisa tirar. ser, eu estou com duas conexões, uma no iPad, podia ser, não sei como é que eu estou aparecendo aqui, na outra. Fabrício, sem imagem, é essa que eu queria que pudesse compartilhar. Daí a Karina também, né, Karina? E o João. Acho que o João até nem precisa, né, João? Eu faço o compartilhamento dele por aqui, doutor, daí eu acho que nós... É para ficar mais prático, deixa é só palavra que eu tenho aqui, deixa que eu vou sem compartilhamento, deixa só a Karina, então. Pode ser? Pode ser. Pode. Então, joia. Já Deixa eu sair achei daqui. Fica mais prático. Deu certo? Eu fiz as autorizações aí. Joia. Boas-vindas. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu me chamo Fabrício, sou integrante do grupo que desenvolveu Você Sabe Com Quem Está Falando. Nós somos um quarteto, mas hoje só 3 estão aqui, né? Então, tá a Karina, João e eu, a Helena, que também não pôde mais se fazer presente lá em Florianópolis. Dessa vez ela teve alguns compromissos de academia e de estágio e não pôde estar conosco hoje. Então, eu tenho 45 anos, né? Sou de estatura média, 1,72 m, e pela segunda vez na vida, deixando barba crescer. Já sou grisalho pela idade, cabelo curto, e a minha barba também está grisalha. Meus filhos têm me chamado de Papai Noel, né? Então, talvez essa barba aí fique até o Natal. Estou vestindo uma camisa branca, como sempre, e um terno azul, como sempre. É o padrão que a gente usa, o uniforme. Se encontrar qualquer dia, sempre vai ser esse padrão com variáveis de cor só. Bom, então é o seguinte, o nosso projeto ele tem 2 nomes, né, Márcia? É o All-in-One, ou Você Sabe Com Quem Está Falando, né? Ou Você Sabe Com Quem Está Falando, uma pergunta justamente para nós instigarmos, né, a nossa percepção a respeito do que todos nós sabemos aqui no link sobre humanização do serviço judicial e humanização daquilo que nós fazemos também, né, do ponto de vista escrito, do ponto de vista da comunicação e do processual. Então, essa é uma pergunta bem persuasiva mesmo. E o All-in-One o core do projeto, né? Nós pretendíamos juntar 2 atos processuais da execução penal em um só. Então, qual que era o nosso problema, né? E eu vou colocar tudo no passado, porque esse é um projeto que está em execução e João, Karina e eu já não estamos mais na primeira vara, que é criminal, onde esse projeto foi lançado, mas a grande notícia é que a primeira vara continuou com ele e já está na versão 2, versão 3. Então, ele já foi lançado e já foi validado, né? Então, por isso que muito do que nós vamos falar é com relação ao passado. Então, o nosso problema era o seguinte: Karina comigo nas audiências criminais, o João na secretaria, numa vara criminal, numa unidade criminal, com todos os dilemas de comunicação decorrentes justamente da falta de comunicação adequada no mandado de intimação para a audiência de execução penal, cumprimento de pena, e da dificuldade de comunicação numa audiência admonitória típica da execução penal. Então, nós identificamos lá atrás 2 atos que são praticados, ou eram praticados na primeira vara, nos moldes tradicionais, seguindo à risca o CPP, 2 atos que não atingiam o propósito adequado, não atingiam o fim desejado, que é a pessoa saber por que vem para uma audiência e da audiência saber o que aconteceu com ela, quantidade de pena, o que vai ter que cumprir e quais são todas as variáveis. Juntando tudo isso, esse era o nosso problema. E para piorar o problema, né, para quem não é da área criminal, é importante que nós digamos, o João vai avançar bem nisso,
A sentença criminal é uma colcha de retalhos, é um patchwork, né? E tem muitas variáveis que não cabem adequadamente no mandado tradicional e muito menos numa audiência de monitória de 15 minutos. Vamos lá, Márcia, talvez um pitch, né? Numa audiência de monitória. Imagine Foz do Iguaçu com audiência de monitórias a cada 5, 10 minutos, né? Então, esse é o problema. E na busca de solução, nós juntos tivemos a seguinte ideia: e se nós melhorarmos a comunicação no mandado, e se nós tornarmos essa comunicação mais eficiente, trazendo elementos de legal design, mas através de entrega em visual law, será que nós conseguimos eliminar a audiência de monitório? Então, o objetivo era duplo: era ter mais eficiência comunicativa no mandado de intimação e como consequência, eliminar a prática da audiência de monitório. Tivemos um terceiro benefício que não era estimado na hora, mas o João já pôde relatar isso, que é a diminuição drástica na quantidade de pessoas que faziam contato com a secretaria pós a audiência de monitório. Então, nós conseguimos, com esse projeto, melhorar a comunicação do mandado, nós conseguimos, com esse projeto, nunca mais fazer a audiência de monitório na unidade, e nós também diminuímos em muito o retrabalho da secretaria do ponto de vista de comunicar aquilo que os 2 atos anteriores não tinham feito a contento. Então, assim nasceu o projeto Você Sabe Com Quem Está Falando, e eu fico por aqui, minha missão era falar sobre o problema. Karina, conta para o pessoal como é que foi junto com o João. Bom, então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu me chamo Karina, sou loira, tenho os olhos claros, uso óculos, estou usando uma blusa preta. É uma satisfação, uma alegria estar aqui hoje, né? Poder falar do projeto sempre é um dia muito feliz, uma oportunidade muito, muito alegre para nós. Bom, como o doutor Fabrício falou, né, e ele já introduziu brilhantemente, assim, acho que não preciso nem me estender muito além disso, né, que o projeto primou, né, essa efetivação da dignidade da pessoa humana e a humanização da execução penal com a otimização do acesso à justiça. Através desse projeto, nós exercitamos, né, a empatia ao enxergar quem que eram os nossos usuários e como que essa comunicação era realizada com eles na execução penal. E a conclusão que nós tivemos pela nossa experiência, nossa vivência de todos os servidores ali da vara e do doutor Fabrício, é que ela não era eficaz, né? Então, com esse objetivo de nós podermos fazer a audiência de monitória de uma outra, digamos, de uma outra maneira, achar um meio de que ela fosse realmente eficaz e que cumprisse também a determinação da Lei de Execução Penal, que determina, né, que seja, digamos, o condenado tenha acesso ao que foi determinado pelo juiz, ao que foi sentenciado, e que ele seja advertido das consequências da prática de uma nova infração penal, né, de um novo crime, e também do descumprimento, de eventual descumprimento. A partir daí, visando também a otimização dos recursos públicos, a eficiência da movimentação da máquina pública, a promoção da celeridade processual e a consequente redução dos riscos de prescrição, nós deflagramos o projeto. Como o doutor Fabrício falou, eu trabalhava com ele nas audiências, então o que nós víamos é que as pessoas realmente não compreendiam o que era falado em audiência, nós tínhamos que explicar para eles como eles fariam os pagamentos. Nós estamos falando aqui, só para deixar claro, né, que são das penas não privativas de liberdade, são nos casos das restritivas de direito, da pena de multa, até do próprio pagamento das custas processuais. Então, cada uma é feita de uma determinada forma, com pagamento de uma determinada guia, em bancos diferentes. Então, tudo isso nós tínhamos que, de certa forma, explicar ali na audiência de monitória. E depois, encerrada a audiência, eles continuavam perguntando para nós, então, assim, eram perguntas recorrentes e persistentes. Encerrado ali, nós explicávamos, né, saía na ata, discriminado, e da mesma forma, o João, que trabalha na execução penal, era o supervisor na época da execução penal, ele recebia inúmeras ligações, depois ele vai poder se aprofundar nisso, mas ligações e contatos, inclusive, de advogados que não compreendiam a forma que era feita. E o problema maior é que, geralmente, esse cumprimento não é feito em um mês só, ele é feito por diversos meses, por anos, às vezes, né, devido ao parcelamento. Então, todo mês, você esclarecer todas aquelas pessoas no volume de processo de uma vara penal é algo, assim, é um retrabalho, né, que não se justifica de forma alguma, né, o custo envolvido em tudo isso. Então, conversando, então, o doutor Fabrício, desde que ele chegou na vara criminal, ele tinha interesse de implementar o
o Visual Law e o Legal Design na vara, nós maturamos isso por um longo período, né, doutor Fabrício? Foi mais de um ano de maturação para nós vermos, porque a vara criminal ela tem diversas limitações, né, inerentes à matéria, então nós tivemos todo um processo de maturação para que nós pudéssemos, inclusive, implementar, né, a Resolução 347 de 2020 do CNJ, que diz, sempre que possível, as técnicas, né, de Visual Law devem ser adotadas nos processos. Então, conversando um dia com o João sobre essa questão das perguntas, e ele com os mesmos problemas, né, e talvez até acho que muito piores, porque eu tinha os problemas das audiências, que era organizar a pauta, né, e ter tempo hábil para que todas as audiências fossem realizadas, porque na vara penal nós temos ali desde instrução, audiência de custódia, que é a política pública, acordo de não persecução penal, até eventualmente uma homologação de acordo de colaboração premiada e justificação, e tudo isso incluído, e nós tínhamos que resolver essa questão da admonitória, e muitas vezes até você não consegue dar a atenção necessária e fazer com que essa comunicação seja realmente eficiente. Então, a partir disso, acho que o João podia conversar um pouquinho, né, João, sobre a tua experiência, os teus problemas lá na... Boa tarde a todos, meu nome é João, satisfação em revê-los, muito bom estar aqui novamente com todos. A inspiração continua e esses eventos nos inspiram ainda mais. Eu sou loiro, tenho olhos azuis, tenho cabelo baixo, arrepiado, estou vestindo uma camisa cinza, trabalho atualmente junto com a Karina e o Dr. Fabrício na 4ª Vara Federal de Ponta Grossa. Então, eu tinha esses problemas conexos, eu era supervisor da execução penal na primeira Vara Federal de Ponta Grossa, e o meu problema era fiscalizar essas penas mal compreendidas. Então, no dia a dia, isso gerava um retrabalho muito grande, porque além da comunicação ineficiente com o executado, as penas de fato são complexas de compreender até quem tem intimidade com o assunto. Eu vou passar rapidamente aqui só para terem uma ideia. Por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. As pessoas, os executados, tinham dúvidas de onde comparecer, quando comparecer. Eu posso cumprir 20 horas, eu posso cumprir 100 horas no mês. Então, quantas horas eu tenho que cumprir? Como que eu tenho que fazer para comprovar esse cumprimento mensal de horas? E fora a pena de prestação de serviço à comunidade, paralelamente a isso, tinha a fiscalização das penas pecuniárias, que é a prestação pecuniária, multa e, além disso, os custos processuais. São 3 pagamentos, esses 3 pagamentos são feitos gerando guias em sistemas diferentes, preenchendo campos específicos todos diferentes e pagos em bancos diferentes, em parcelas de valor diverso e com um número de parcelas diversos. Imagine o que isso gera na cabeça do executado. Um mês cumpria, né, certo, no outro mês já tinha dificuldade novamente. Aprendia, no outro mês já esquecia novamente. Então, isso gerava muita confusão. As consequências no dia a dia. O meu dia eu separava cerca de 2 ou 3 horas por dia atendendo ligações telefônicas de advogados ou de executados, explicando, muitas vezes até gerando a própria guia, encaminhando por e-mail. Gerava um número muito grande de expedição de mandatos. Nós tínhamos um mandado de intimação explicando essas penas, mas na verdade depois nós vamos mostrar que era um mandado que era também ineficaz, porque ele era complexo, com juridiquês, então extenso, então na verdade era um mandado que não explicava nada. E além disso eu perdia muito tempo fazendo minutas de decisão, alinhando o cumprimento das penas quando, né, em muitos casos cumpridas de forma equivocada, né, por essas dúvidas. Então, eu tinha esse problema que incomodava, e até que um dia nós tivemos essa conversa com a Karina, e foi start para nós iniciarmos esse projeto. Né? Contar a história de como foi mais ou menos a construção, a história até um pouco engraçada. No dia que eu conversei com a Karina, me empolguei, né? Fiquei totalmente empolgado, e
naquela empolgação, nem pesquisei muito a fundo como poderia ser feito. Cheguei em casa no dia, fiquei até de noite, algumas horas até, cheguei perto da madrugada, fazendo um documento no Word, para ter uma ideia no Word, né? A ideia era fazer uma cartilha explicando essas penas. Então, foi um documento bem rústico, né? No outro dia eu fiquei até orgulhoso, para falar a verdade. Mas eu chegava a mostrar para as pessoas, né, por amizade. Tá legal, né? Por educação, muitas vezes. Mas ficou um documento bem estranho. Infelizmente, eu acabei formatando meu computador pessoal e ele se perdeu, né? A relíquia se perdeu. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Felizmente, eu acho que sim. Mas, assim, como as dúvidas eram tão recorrentes, quando eu conversei com a Karina, assim, já veio assim, sabe, né? Eu comecei a pontuar, nossa, isso é importante, isso é importante. E tinha a questão da Karina da audiência. Então, nós começamos a criar o mandado, né? Essa cartilha. Eu fui conversar com a Karina, né? A Karina falou, ô, João, tem o Canva, né? Tem o Canva, que é melhor e tal, tem mais recursos. Então, eu comecei um projeto no Canva, a Karina começou um projeto paralelo também no Canva, e nessas conversas também, a questão da proatividade, uma das estagiárias, a Helena, né, ela falou, ela tinha visto o meu documento lá, o Word em cima da mesa, ela falou, ó, João, tem o Canva também, eu gosto disso e tal, aí que ela se envolveu no projeto, e nós começamos a fazer as reuniões, e juntamos todas essas ideias, e a partir disso saiu o primeiro protótipo. Não sei se a Karina quer falar um pouco disso, Karina, Falo da assim, construção. então o interessante, né, é que até desde o princípio é que fosse o que era preconizado é que fosse um projeto replicável que pudesse ter evoluções e ajustes para ser utilizado em qualquer local. Foi um trabalho colaborativo, então, né, de diversas pessoas, inclusive depois na prototipagem, toda a vara se envolveu, inclusive pessoas terceirizadas e pessoas de fora acabaram se envolvendo, e colaborativo e intergeracional por conta da participação da Helena, que foi fundamental, assim, para dar a cor para o projeto, né? Ele seguiu, então, todos os passos, né, do Design Thinking, teve desde dessa fase da imersão no problema, que eu tive com o João, a análise, a fase de ideação, a prototipação e a efetiva implantação e desenvolvimento do projeto, né? Deixa eu compartilhar aqui para nós podermos... Vocês estão vendo a cartilha? Estamos sim, Karina. Então tá bem. Então, a partir disso, né, o que foi desenvolvido? Em vez de fazer audiência de monitória, como era o propósito, foi desenvolvida uma cartilha para que acompanhasse um mandado, para que o apenado ele tivesse essa cartilha sempre em mãos, disponível para consulta, para que ele pudesse todos os meses, em todo momento que fosse necessário, ou mostrar para algum parente, para alguém que pudesse lhe auxiliar, inclusive até às vezes para auxiliar o advogado, e assim, a questão do advogado é porque até eu, né, que não fazia isso todo dia, realmente tenho dúvida da forma que era feito esse cumprimento, esses pagamentos. Então, era um documento, assim, de fácil acesso e que acompanhavam o mandado. O mandado também foi todo reformulado, então, conforme as cores da cartilha, o mandado possui essas cores, é disponível, então, numa intimação eventual por WhatsApp ou mesmo pelo oficial de justiça, ele imprimindo isso, tem todas as cores disponíveis para que a pessoa possa fazer esse link de determinada pena, do que é a prestação pecuniária, o que é a multa, ou o que é a restritiva de direitos, para que ele possa fazer esse link do mandado com a cartilha. Se vocês observarem aqui na cartilha, ela foi toda foi utilizado, né, espaços programados. Essa linguagem que nós utilizamos foi a linguagem mais simples, acessível, foi revisitada incansáveis vezes, né, para que nós pudéssemos tirar todo o excesso, tentar limpar ao máximo, tentar fazer de uma forma que as pessoas pudessem realmente compreender, qualquer pessoa, inclusive, que não fosse da área jurídica, né? É claro que nós compreendemos e sabemos que muitas pessoas, mesmo assim, não têm a capacidade, né? Não tem a capacidade, desculpa, não tem essa possibilidade de compreensão, mas sempre tem um parente, alguém que vai poder auxiliar essa pessoa, ela estando de posse munida desses documentos, né? Então, essa é a cartilha, né, para cumprimento de penas, essa é a parte geral. João, se quiser me interromper, doutor Fabrício, fiquem à vontade. Também foi feita questão de deixar aqui o telefone de contato, o acesso por e-mail, né, de forma que essas pessoas sempre possam acessar, de qualquer forma, a Secretaria, a Justiça para orientações.
E a advertência, né, que está relacionada à LEP, né, se eu não cumprir, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passo rápido. Então, aqui da prestação de serviço à comunidade, então, os espaços todos programados, a horizontalidade, a separação por tarja, todos lá dos recursos do Visual Law, né? Os elementos gráficos, deixa eu ver o que mais. Aqui também foi colocado os QR Codes com os links, e inclusive o João localizou esse acesso, né, que é um tutorial do YouTube que explica bem direitinho como deve ser feito esse pagamento, com todas as orientações para preenchimento. Aqui foi colocado passo a passo o preenchimento que as pessoas devem preencher, o número do processo está escrito no mandato, não precisa escrever nada, no mandato não precisa escrever nada, da forma mais clara possível para que gere o mínimo de dúvidas, né? A determinação. O pagamento, Karina, por exemplo, aqui é pagamento na Caixa Econômica Federal, aqui os campos, dá para ver que já é um pouco complexo. Né? Já no início, essa é só uma das penas. Aqui o banco e a orientação para a pessoa guardar as guias, muitas vezes a pessoa paga e depois esquece, isso gera um problema também. O pagamento da multa, né, também com orientação para o link, para o pagamento. Olha, aqui já emite a guia em outro local, que é uma GRU, então realmente é algo complexo esse pagamento dos valores, né? O passo a passo também, com todas as orientações necessárias. Pagamento no Banco do Brasil. O pagamento das custas processuais. Isso. E daí, com relação ao mandado, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu queria aproveitar, Karina, na transição para o mandado e mencionar o seguinte, pessoal. Existe esse pré-requisito que a Karina mencionou, da replicabilidade, é o que nós mais entendemos que mais possa interessar para as outras unidades, né? Que é o quê? Essa cartilha, ela é estável, né? Mas ela é um documento Canva que pode ser adaptado por qualquer pessoa com link, né? Mas, basicamente, a adaptação, ela demanda, em essência, a mudança de contato WhatsApp, mudança do e-mail e mudança dos QR Codes, ou eventualmente de um link ou outro. Ou seja, o trabalho para se transitar em outra unidade esse projeto, ele é mínimo. Né? E outra coisa que nós trabalhamos também, né, Karina, João, foi a dinâmica mais CDMVP. Né? Nós queríamos lançar um produto minimamente viável, e, claro, que ele pudesse ser otimizado com o tempo. Né? E na primeira vara, o pessoal já está utilizando, salvo engano, uma terceira versão desse documento, e a Celina fez contato, né, Karina, da 13ª vara em Curitiba, de uma vara em Curitiba, para fazer a utilização da apostila também, e do mandado. Até com relação a esse contato, nós disponibilizamos um documento no Canva que ela puder, livre para edição, então ficou disponibilizado, inclusive, para qualquer unidade, né? É um link e a pessoa pode editar isso, pode fazer as cópias necessárias para que ela adapte para o que for necessário de utilização na vara, né? Na unidade dela. Só com relação à prototipagem daquele documento, né, foi testado, nós testamos com os colegas, com os servidores, testamos com os vigilantes, testamos com parente que não tinha conhecimento jurídico, testamos com várias pessoas, até nós chegarmos num vocabulário que fosse, assim, minimamente aceitável também, né, que as pessoas pudessem compreender. Então, esse aqui é um mandado antigo, né, que acompanha, a cartilha acompanha, na verdade, esse mandado. Era um mandado complexo, com muitas informações. Então, para as pessoas preencherem aquelas guias, as únicas orientações que elas tinham, basicamente, eram essas aqui. Então, você vê que hoje, pela cartilha, é muito mais detalhado, gera muito menos dúvida, né? Nós fizemos toda uma compilação, uma pesquisa empírica aí da compilação das perguntas que eram recorrentes, o que mais acontecia de atendimento pelo João ali na audiência, e então essa lá nós conseguimos inserir a maior parte das informações dessas dúvidas. E esse é um mandado antigo, né? Então tinha diversas páginas com as orientações, e esse é um mandado novo, né? Aqui com relação às cores, como eu havia falado, cada documento da cartilha tem uma cor, aqui também tem essa cor que remete. Foi simplificado todo o texto, porque, na verdade, as informações estão lá, da forma de pagamento. Então, aqui um texto bem simplificado, bem limpo,
né? Ainda poderia, talvez, nessa evolução, né? Mas foi uma evolução muito grande do que nós tínhamos. No mandado ficaram só as variáveis, de acordo com a pena específica. E essas últimas 2 páginas, se puder passar ao final ali, Karina, é mais questões formais em relação ao oficial de justiça e acesso ao processo. Então, a parte da execução ficou bem curta. Acho que é isso. Como depois da implantação do projeto, né, doutor Fabrício e Karina, nós tivemos, o doutor Fabrício já falou, tivemos um número significativo de baixa nas ligações telefônicas e de problemas no cumprimento da pena. Então, a gente já, no primeiro momento, já teve esse impacto. E uma última observação para nós finalizarmos, pessoal, é o seguinte, esse projeto contou com a participação decisiva da Helena, né? A Helena, ela ainda atua como estagiária na primeira vara, aqui em Ponta Grossa, e a principal característica da equipe é a equipe também ser intergeracional, né? Essa dificuldade que o João comentou no começo, trabalhando com Word e aspectos visuais, a Helena, com um sopro de juventude, de expertise da geração dela, ela já nos auxiliou a equipe a trabalhar a parte visual da apostila com toda a facilidade dinâmica do momento que ela vive, né? Então, sem dúvida alguma, Marcia, Isabel, o projeto não teria um destino como teve sem a presença da Helena conosco, né? Então, aí está aí a arte de 4 pessoas envolvidas no mesmo propósito. Muito obrigado, professor. Sensacional, muito bom. Parabéns. E eu achei que ia conhecer a Helena, mas ela. Aí o João me explicou que ela Eu já. acho que a Helena é um fantasma, porque a gente só ouve falar uma entidade, né? Boa. A gente só ouve falar dela, Ótimo, né? mas nunca ninguém viu. Inteligência artificial. Inteligência É, artificial, Inteligência boa, artificial, tô desconfiada. boa. Olha só, boa ideia, boa ideia. Tá bom. Mas mandem os nossos cumprimentos para a Helena também. Ficamos curiosos em conhecê-la. E parece que ela ganhou uma bolsa, é isso, João? Que ela Ela está tá de malas validando, a menina é prontas boa. para Portugal. Ela vai fazer um intercâmbio lá. Legal. E O vai rio corre para o estudar mar, o né? design lá também. O rio corre para o mar. Helena já voou. Está lá em Portugal, enfim. Muito bem, muitas curiosidades aqui, mas agora a gente passa então para o nosso primeiro colocado, projeto que recebeu mais Inspirapilas e mais investimento. Com vocês, meninas, é uma equipe grande, uma equipe muito bonita. Tinha cães-guia no dia do evento, foi muito bonitinho. É muito emocionante também. Com vocês, gente. Então, boa tarde. Meu nome é Caroline Dalacqua. Eu sou servidora aqui de Caxias do Sul, da Primeira Vara Federal. Eu trabalho na assessoria aos gabinetes, né? Sou servidora da Justiça há mais de 15 anos. Sou empreendedora, né? Gosto de dizer que sou noiva, sou tia, sou filha, sou irmã. A gente ocupa vários papéis na sociedade, né? E também sou pessoa com deficiência visual, usuária da Canguiengá, essa fofucha que tá aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver ela. Eu tô aqui na sala da assessoria dos nossos gabinetes aqui na Justiça hoje. Então, vamos falar um pouquinho do que é, né, o nosso projeto Acessa. Vamos nos apresentar primeiro, pessoal. Alô? Carline, acho que quem for falando se apresenta, né? Acho que tá, então vou tocando. Então, o projeto Acessa, ele nasceu de necessidades que eu, pessoa com deficiência visual, que utilizo os sistemas EPROC, e outros colegas também apontaram, né, verificaram algumas dificuldades de acesso. O projeto Acessa, ele se propõe a diminuir, né, minimizar ou eliminar barreiras de acesso aos sistemas do judiciário, não só ao sistema EPROC. Ele nasceu, então, de demandas minhas e de outros colegas
com algum tipo de deficiência visual, que verificavam as dificuldades no acesso ao sistema EPROC, né? No nosso dia a dia, muitas vezes acessar uma simples petição inicial pode ser uma grande dificuldade na medida em que, se aquele processo, se aquele documento, ele não estiver juntado ao processo de maneira que ele seja acessível aos leitores de tela ou acessível a alguma outra tecnologia assistiva, nós não conseguimos ter acesso a ele. Então, esse é só um dos exemplos de dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos. Então, o projeto Acessa nasceu partiu dessa necessidade e ele nasceu de uma aproximação entre usuários, a administração pública e a parte tecnológica, né, os colegas da área de TI. Então, nós conseguimos desenvolver com a criação de um grupo pela Carolina Lima, nós conseguimos então aproximar usuários, administração pública e tecnologia para conseguir minimizar essas barreiras de acesso aos sistemas do judiciário. Eu trago algum prognóstico só para ilustrar a importância desse tema. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2050 a população mundial cega ou com baixa visão vai triplicar, muito em função do uso constante das luzes azuis que nós utilizamos nos computadores e celulares e também do aumento do diabetes. E também temos um dado do IBGE que um quarto da população, pelo menos um quarto da população idosa vai desenvolver algum tipo de deficiência. Então, e até 2030, a população idosa no nosso Brasil, ela vai superar a população de crianças. Então, este realmente são fatos para os quais a gente precisa olhar, né? Eu passo a palavra para o Daniel, então, que ele vai explicar um pouco mais sobre algumas mudanças que ele fez no nosso sistema já para minimizar essas barreiras. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Tá um pouco baixinho. Tá um pouco Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou. É o fone. Tá. É o fone, eu acho que tá meio ruimzinho. Bom, pessoal, eu sou o Daniel. Eu tenho cabelo raspado, meio castanho, meio branco, barbudo. Tô vestindo uma camiseta cinza. E como a Carol falou, a nossa ideia ela surgiu dessa aproximação, assim, que a gente percebeu que desburocratizar algumas aproximações assim traziam muitos benefícios. E aí eu trabalho na área de desenvolvimento do EPROC, sou responsável pela interface do EPROC. O pessoal do PIA, inclusive, já está com o meu currículo lá na mesa deles, para ver se eu consigo ser um infiltrado aí no projeto PIA também, para facilitar as coisas lá no EPROC. Já temos um horário agendado, hein, Daniel? Já temos um horário agendado, né, para minha entrevista. Mas a ideia é essa, é simplesmente desburocratizar essa distância que existia entre os usuários que têm necessidades especiais e os sistemas da justiça, com o patrocínio da administração, né? De simples conversas, a gente chama até de protótipo, assim, nosso projeto nem era um produto, era mais uma ideia, assim, um canal, uma rede, que a gente tentou criar a partir dessa aproximação. Daí a gente chamou de protótipo. O que a gente fez há alguns meses atrás foi exatamente isso. Quando a Carol e o Spencer, que agora foi nomeado já em outro tribunal, infelizmente, a gente fica feliz por ele, mas a gente perdeu um grande amigo, assim, que nos ajudou muito, né? Em algumas demandas, só dessa aproximação simples que a gente teve, a gente conseguiu fazer muitas mudanças no EPROC que foram benéficas para muitas pessoas. Eu até falei lá, assim, meio por cima, assim, mas é muito gratificante receber áudios de pessoas chorando, dizendo que conseguem agora trabalhar, que conseguem fazer. E eu também tive que confidenciar lá no projeto, lá quando a gente estava apresentando, que não foi muito difícil. Às vezes é que as coisas simplesmente não chegam na gente, né, na área de desenvolvimento, ou a gente também sequer tem o conhecimento de qual é a barreira que está sendo enfrentada. Então,
A ideia do acesso é exatamente essa, é tentar desburocratizar isso para que as pessoas tenham voz, que as pessoas consigam chegar na área de desenvolvimento e digam, ó, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a gente possa, a partir daí, dividir também com outros sistemas da Justiça Federal, que a gente citou lá o SEI e o SER, que agora também vai ser implementado a nível nacional, o nosso sistema de recursos humanos, né? Então, assim, a nossa ideia é que a gente consiga compartilhar essas medidas que a gente tomou no EPROC, que já foram muito benéficas, que ajudaram muitas pessoas, em outros sistemas. E como bem dito pelo Spencer lá na época, não acabou, a gente não terminou com as barreiras ainda existem. Inclusive, o projeto PIA, ele facilita muito uma questão que é um dos nossos problemas hoje são as petições que são juntadas como imagem. E a gente não tem dentro do EPROC um leitor de imagem. Então, assim, as pessoas que têm dificuldade, têm alguma deficiência visual, elas não conseguem ter acesso a essa petição. A gente está desenvolvendo um sistema, um plugin que a gente chama assim, que a gente chama de OCR, para tentar transformar essa imagem em texto. A gente já está em fase de quase implementação, mas a gente está ainda esbarrando em algumas questões técnicas, mas está quase saindo já também. Só que o Piá já mata isso na casca, né? Porque ele vai vir com metadados, a gente nem precisa ter esse trabalho, esse processamento dentro do sistema. Vai ajudar muito, então por isso até lá na oportunidade já falei para o pessoal também do projeto Piá que isso traz muita acessibilidade também ao sistema. Fiquei muito empolgado, porque eu sou entusiasta desse assunto. Então é isso, gente. Basicamente, a nossa ideia é tentar desburocratizar essa distância entre os usuários que têm necessidades especiais e as áreas de desenvolvimento, assim, com o patrocínio da administração. Agora a gente já se reuniu, nós já nos reunimos algumas vezes, a Carol vai passar mais ou menos um parâmetro, assim, das evoluções que a gente teve, a gente fez alguns contatos e a Carol vai poder explicar melhor para vocês. Obrigado, gente. Então, gente, obrigada, Daniel e Carol. Eu sou a Carolina, trabalho na área de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Sou uma mulher de cabelo crespo, óculos redondinhos, estou com um fundo verde e uma blusa. Não estou em Curitiba, portanto, uma blusa de lã, porque aqui em Porto Alegre faz frio. Quando o Daniel diz de desburocratizar, né, eu queria dizer que é realmente assim algo muito simples. A gente fez algumas reuniões, no caso do EPROC, né, com as pessoas que, de certa forma, são as pessoas que têm o poder de decisão de priorizar ou não essa questão, né? Ali no EPROC foi com o coordenador, que era o Dr. Picarelli, a equipe de TI e os usuários, né? A gente simplesmente reuniu essas pessoas para conversar a respeito das barreiras que elas estavam encontrando, pensar nas soluções, e a partir daí se montou um grupo de WhatsApp. Esse é o nosso nível de desburocratização. A gente tem um grupo de WhatsApp e, à medida que os guris vão desenvolvendo as melhorias que a gente apontou, eles vão colocando lá, a Carol e o Spencer vão testando, vão dizendo, isso funcionou, isso não, né? Ou se faz uma nova atualização do EPROC, alguma coisa deixa de funcionar, eles também já avisam lá, já se arruma. Então, esse contato, assim, direto, né, do usuário com o pessoal da TI é uma coisa super simples, e necessária, porque vocês imaginem, assim, se atualiza o EPROC, alguma coisa deixa de funcionar, a Carol tem que abrir um processo SEI, né, ou um chamado na TI, que vai ficar lá esperando. Então, assim, e nisso, né, o trabalho dela está impedido. Estou falando da Carol aqui como um exemplo, mas a questão é que o projeto, ele simplesmente quer dar condições dignas de trabalho para as pessoas, né? As pessoas não podem não conseguir fazer algo, né? O Spencer passou agora como analista num outro tribunal, então significa que tem, né, plena capacidade de trabalhar num processo jurídico, e imaginem que ele talvez não consiga porque o sistema não deixa, né? Então isso é algo assim urgente para a gente melhorar. Depois do prêmio, eu acho que a gente teve uma visibilidade grande, assim, em função do prêmio. Então, o que aconteceu foi que usuários de outros órgãos que têm alguma deficiência nos procuraram para dar retornos,
e para saber, assim, fiquei muito contente, quero saber quando é que isso vai chegar, não sei, quero, né? E também de outros, pessoas da acessibilidade de outros órgãos, porque a gente faz parte de uma rede aqui no Rio Grande do Sul, uma rede de acessibilidade com órgãos dos tribunais superiores, órgão da Câmara Federal, do Senado, né? Então, essas áreas também nos apontaram, assim, diversas melhorias que elas já tinham encaminhado, pedidos, né, que ficaram, que não, enfim, não foram adiante, especialmente no SEI. Então, depois do projeto, do prêmio, o que a gente conseguiu, assim, numa análise inicial, é perceber que o ser, ele está bastante acessível, né? E que nesse momento seria necessário a gente focar mais no SEI. O EPROC, na verdade, como disse o Daniel, o projeto segue, né? Ele já começou e ele segue porque essa questão da acessibilidade, ela é uma coisa permanente, né? A gente vai ter que estar sempre a gente sempre vai ter coisas a melhorar. Embora, por exemplo, no EPROC, agora, quando a gente foi, Daniel, eles estavam com o protótipo ali pronto para fazer essa leitura dos PDFs no EPROC, né? E a gente precisava de pessoas para testar. Então, eu fui atrás de usuários de leitor de tela do EPROC em outros tribunais. E foi muito interessante, né, Daniel? Até encaminhei lá para a equipe, assim, pessoas nos passando áudios assim emocionados, né, sobre as melhorias que foram feitas no EPROC, sobre quanto eles estão conseguindo trabalhar de forma autônoma e também pela alegria assim de saber que ainda assim o tribunal ainda está querendo, né, melhorar. Assim como, enfim, de várias melhorias, então, como eu disse, que no SEI nos parece que é o momento assim de priorizar. Uns dias depois do prêmio, eu não sei se vocês acompanharam, mas o tribunal assinou um acordo de cooperação com o Ministério da Inovação, né, sobre a cedência do SEI. Então, a partir de agora, de junho, né, o Ministério da Inovação também vai poder ceder o SEI. Isso significa que o SEI vai ser utilizado, já é, né, utilizado em diversos órgãos públicos. E com isso ele provavelmente vai ser ainda mais capilarizado, né? Vai entrar em várias prefeituras, é o que a gente imagina, né? E também significa que a equipe do Ministério da Inovação também vai poder desenvolver o SEI. Então, foi criado um comitê interinstitucional, né? E nós entendemos que esse seria um momento interessante, assim, encaminhamos um ofício ao Dr. Picarelli, que é um dos coordenadores do SEI, solicitando, então, que essa questão da acessibilidade fosse, né, vista, priorizada, que fosse implementado aí no SEI. Então, essa questão, né, de aproximar o usuário com o desenvolvimento e de priorizar essas melhorias da acessibilidade. Então, até agora, a gente fez esse contato, tivemos agora um feliz retorno de que vai acontecer uma reunião em setembro com a equipe do SEI, a DG do Tribunal, a Comissão de Acessibilidade do Rio Grande do Sul e integrantes do Ministério da Inovação, para que a gente possa, então, começar essa conversa sobre possibilidades de melhoria. Inclusive, eu não sei se o Daniel está sabendo, mas ele está convocado para esta reunião. Então, a agenda dele está ficando disputada. Agora eu tô sabendo. Então, dia 11 de setembro. E também, né, a gente pediu apoio aqui do Nova Tchê, no Rio Grande do Sul, e montamos, então, um formulário. A ideia desse formulário é que ele circule entre as pessoas com deficiência que utilizam os sistemas que são desenvolvidos aqui na 4ª região, para que a gente faça um levantamento daí mais preciso, né, sobre as dificuldades que estão tendo de acesso. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no SEI, né, só porque a Carol deu o exemplo do EPROC, eu vou dar do SEI, as pessoas, por exemplo, que usam um leitor de tela, elas não conseguem saber se um documento foi cancelado. Eu não sei se vocês já viram que quando o documento abre, ele abre numa outra tela, né? Isso é ruim para a pessoa que usa o leitor de texto, né? Isso é para a gente que enxerga, tá aqui, né? Eu vou ali e clico na tela que abriu e escrevo. Então, tem várias questões, assim, que ele é um sistema acessível, né? As pessoas conseguem trabalhar,
para quem é mais antigo, né, pensar que a gente saiu do GEDOC, então ele é super acessível, assim, mas ele tem algumas melhorias que precisam ser feitas para que as pessoas possam efetivamente trabalhar sem a necessidade de depender de auxílio de colega, né? No caso das pessoas com deficiência, de auxílio de colega que tenha a visão, né? Então, esses são as últimas atualizações, assim, do projeto, mas a Magali também tem aí umas ideias. Boa tarde, então, a todas as pessoas. Meu nome é Magali Dantas, eu sou servidora da Justiça Federal de Porto Alegre. No momento, eu estou cedida para a ENAP, que é a Fundação Escola Nacional de Administração Pública, que justamente está vinculada ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público. Então, eu sou uma agente desdobrada, né, do Acessa, porque comecei lá no Rio Grande do Sul, na Comissão de Acessibilidade, e agora estou do outro lado, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Não estou ligada especificamente ao projeto, mas, enfim, essa minha facilidade aqui de contato, né, ela permite, por exemplo, que diante dessa notícia, né, que a Carolina Lima trouxe, que o comitê, dessa formação desse comitê gestor institucional, formação não, da realidade que a Comissão de Acessibilidade, que de alguma maneira o acessa, então usando, né, uma redundância, vai acessar esse comitê para melhorias no SEI, né, a gente está falando então de ter replicabilidade e escalabilidade numa monta nacional. E eu vou te dizer, Carolina e outros colegas, que aqui na ENAP a gente trabalha com projetos internacionais, né, com fundações de apoio internacionais, e tem gente querendo levar o SEI para fora do Brasil. Então, eu acho que essa replicabilidade, assim, é spoiler, né, e é boato, né, a gente não escreve porque é boato. Então, que é mais do que dar voz para essas necessidades que o projeto, tanto Olha Quem Está Falando, quanto o PIA trouxe, é escutar essas vozes, que as instituições possam, então, escutar essas vozes, ou dar vazão para essas demandas que estão no final da sociedade e que tratam nada mais do que da dignidade, né, da pessoa, seja do apenado, seja do servidor público, e aí a nossa missão constitucional, todos nós estamos ligados por ela, né? Então, eu acho que o SEI já está, a gente não tem como contar onde o SEI está, porque as concessões são praticamente mensais, né? Em praticamente 400 órgãos de todas as esferas, né? Poder Judiciário, estados, municípios, né? Todos os níveis federativos, e o SRH, ele é o sistema, como o Daniel já falou, é o sistema que vai atender a toda a Justiça Federal. Então, eu tive a oportunidade, então, agora nesses últimos dias, de fazer um contato também com a Secretaria Nacional de Políticas para a Pessoa com Deficiência, para que a Secretaria faça uma aproximação com o Ministério da Gestão e Inovação, para ter representantes lá, para a gente não incorrer, né, numa dificuldade que acaba dentro da administração, e nisso que a gente está chamando aqui dessa necessidade de desburocratizar, que a gente não coloque pessoas falando no sistema como se fosse um assunto só de TI, né, só de tecnologia, e a gente vai precisar trazer os outros entes, que era uma maneira de colocar uma lente, um telescópio sobre isso que o Acesso fez, se for ligar a Comissão de Acessibilidade, o usuário com uma necessidade específica, e a administração pública. Então, eu acredito assim, que são notícias muito grandiloquentes, né? Que dão assim, uma promessa de desdobramento aí muito importante, e fico assim muito alegre de participar. Não fiz minha autodescrição, sou uma mulher negra, de cabelo curto, cacheado, estou com óculos de estampa animal, uma blusa pink, com um decote que termina num laço. Vou devolver para a Carolina Lima para fazer um fechamento, se ainda tiver algo para trazer. Não, eu só lembrei, assim, né, de mencionar que tudo isso só foi possível também porque teve, né, o apoio da administração na pessoa, assim, do Dr. Picarelli e também do Dr. Bruno Dil, que não pôde vir hoje, ele queria ter vindo, não pôde vir porque ele está em audiência, mas ele é o nosso presidente da Comissão de Acessibilidade aqui do Rio Grande do Sul. É isso. Parabéns também. Nossa, muito bom, né? Eu fico sempre emocionada com isso, com esse projeto, e fiquei muito feliz de saber dessa escalabilidade aí se tornando real. E vi na reunião de planejamento do tribunal, vi o acesso lá como prioridade dessa gestão aí, também uma coisa muito boa.
Então, vamos aqui às perguntas, né? Aqui tinha aqui no QIA o colega TRF2, STI, deve ser de Tecnologia de Informação, Paulo Santos, ainda está aí, você quer falar? Ele faz uma pergunta. Olá, não está na hora de todos os sistemas processuais, back-end clientes, entenderem linguagem natural do início ao fim? Quer dar uma palavra aí? Paulo, está aí ainda? Oi, Márcia, obrigado pela oportunidade. É isso, basicamente eu penso que está na hora dos sistemas falarem. A gente tem condição de ouvir, eles têm condição de falar, e eu penso que sistemas orientados por telas são coisas do passado já. Olha só. E você tem alguma ideia de solução? Como que você vê isso aqui, é o nosso representante aí de TI? Bom, primeiro que nada desabona os esforços que foram feitos até agora, né, por essas equipes fantásticas, né? A gente vai ter um momento aí de transição muito grande, mas a gente concentrar esforços no sentido de criar, vamos dizer assim, o queijo do misto quente, vamos dizer, uma coisa que a gente coloca entre o usuário e os sistemas e traduz essa coisa toda em funcionalidades. Por exemplo, eu digo, quero fazer um ofício, quero fazer um peticionamento, o sistema conversa com a gente, pergunta tudo que a gente quer e faz ele mesmo a interface com os diversos sistemas já existentes, né? Isso claro que isso não é para hoje, mas nós temos condição técnica hoje de produzir isso através de inteligência artificial, mais especificamente em processamento de linguagem natural. Está bem avançado já, inclusive a Universidade de São Carlos é um repositório sensacional desses conhecimentos aí. Tá? É só uma ideia, claro que na hora de fazer a coisa é bem diferente. É verdade. Mas eu também acredito que seja o futuro por aí mesmo, né? É um futuro bem próximo até. A gente vai ver que muita coisa não faz sentido. Eu não sei, mais alguém aí que esteja na plateia que queira fazer alguma pergunta ou um grupo para outro? E não, o que eu quero perguntar, eu acho que pode ser para todos. A doutora Giovana precisou sair agora para atender um advogado, ela já, talvez ela consiga retornar ainda até o fim, né? Mas eu queria saber sobre resistência, né? Principalmente dos dois primeiros grupos, se vocês já conversaram, como que vocês veem, né? Principalmente o pessoal aí de Ponta Grossa, que já implementou mesmo, na verdade, como que foi, né? Se vocês tiveram muita resistência, né? No começo, que tipo de comentários vocês ouviram? Pessoal sabe com quem está falando? E se eles já saíram, não, Karina está aí. Acho que foi feita uma reunião, mais com os oficiais de justiça também, para explicar para eles como deveria ser feita essa impressão da cartilha, né? E com relação aos advogados e os apenados, eu acho que o retorno disso, dos atendimentos, reduziu muito, e acho que a satisfação do usuário aumentou consideravelmente. O retorno que a gente teve foi muito positivo, sabe? Dos próprios servidores da vara também foi positiva. Eu acho que foi. E, na verdade, essa questão da validação pelos demais que foram para a vara depois também indica que o projeto foi bem sucedido, né? Porque eles permaneceram utilizando, o outro juiz assumiu e permaneceu utilizando, os outros servidores também deram continuidade. Então, quer dizer que foi bem aceito, né? Muito bem. E daí no dia a dia, assim, vocês já perceberam, assim, melhorias que dê para quantificar, assim, nessa questão do tempo que né, é o nosso bem mais valioso e era um parâmetro, né? Era um indicador que vocês tinham desde o começo. Vocês têm isso mais claro?
Então, assim, mas na verdade, nossa ideia era justamente quantificar e fazer isso na sequência, mas logo depois nós saímos da vara, então nós viemos para o previdenciário, então ficou para um segundo momento. Eu acredito que a Helena academicamente está trabalhando isso no momento de fazer essa quantificação, que era o projeto dela. Eu tenho trabalhado com o relato de experiência e ela ia fazer essa parte, sabe, da quantificação. Então, seria basicamente isso. Não posso falar ainda em números, quem sabe numa próxima oportunidade eu posso falar isso efetivamente para vocês. Mas pela Mas vocês têm essa experiência do dia a dia, que nós ficamos um pouco tempo, já foi um impacto imediato, né? Porque atendia mais as ligações, foi uma redução drástica e tem até uma história dele, né? A questão de se preocupar com o usuário. No nosso caso, né, apesar de ser uma vara criminal, né, as pessoas elas têm esse direito de cumprir as penas, né, que foram impostas a elas e se livrar dos seus. E elas tinham essa dificuldade e foi muito gratificante quando uma senhorinha, nós estamos em outro andar aqui, mas ela errou o andar, e veio uma senhorinha bem simples, sabe? Dá para ver assim, que era bem simples, com uma cartilha na mão e com uma prestação da pena de multa paga, né, perguntando onde que era a primeira vara, quando aquele levar o comprovante. Então, isso foi muito satisfatório. Assim, resistência nós não chegamos a sentir, externa, assim, não chegamos a sentir. Entendi. Muito bom. Quando a gente vê esses números assim, né? Mas essa percepção já vale muito a pena aí. Magali precisa sair também. Abraço, obrigada, amiga, por ter vindo. Parabéns. Parabéns pelo trabalho aí na ENAP também. Obrigada a todas. Forte abraço. E, né, para a gente ir encerrando, o projeto que está mais maduro é o Acessa, né? O Acessa, ele já está com corpo, assim, né? Embora ali o de Ponta Grossa também, né? Claro, já estão, mas agora vocês mudaram de mãos, então vamos ver aí no que dá. E fico muito feliz também por isso. Do Acessa, achei muito interessante, assim, os dados aqui, fiquei bem impactada aqui, né, com esses dados aí de 2030, 2050, é um problema para se pensar. As aposentadorias também se estendendo, e é uma realidade, né, do envelhecimento, e uma das principais, né, um dos principais sentidos e órgãos que vão deteriorando é a visão mesmo, né? São os olhos. A gente conversava sobre isso ainda também no Enachic, né, Bel? Sobre isso, porque a gente participou de uma oficina lá muito bacana também de acessibilidade. E é isso, assim, achei muito interessante isso dos plugins e como um projeto acaba se conversando com o outro, né? Então, tem muito a ver com esse do SEI e, né, esse acesso a tudo. Karina, pode falar aí? Mas só um parênteses, na verdade, essa... Levantada? Eu levantei, deu certo. Que, na verdade, um dos objetivos do Inspiralize é justamente essa cultura da inovação, né, no TRF4, né? E nós, na verdade, fomos, digamos, mordidos, né, pelo bichinho da inovação. Então, nós viemos para o Previdenciário, mas já temos outros projetos em andamento, né? Então, foi bem bacana essa percepção, porque tanto eu e o João, nós já tínhamos trabalhado nessa vara, e quando nós voltamos, depois de ter trabalhado e maturado outro projeto lá, nós voltamos com outro olhar para a vara, e com essa percepção das possibilidades. Então, isso é muito bacana, assim, o quanto abre e descortina um mundo novo, na verdade, para a gente, e você tenta sempre rever e achar novos caminhos para os problemas e soluções para simplificar, para desburocratizar, justamente para possibilitar esse acesso à justiça, né, e uma melhor experiência para o nosso jurisdicionado, né, eu acho que é isso. Exatamente. E quando ele, né, quando o jurisdicionado tem um atendimento melhor, né, o nosso trabalho também flui, né, então é um caminho sem volta e é essa mão aí essa via de duas mãos.
E eu gostei muito do que a Magali falou, e eu acho que o Inspiralize é sobre isso. Bom, primeiro eu quero parabenizar aí que vocês estão aplicando o Design Thinking, né, o modo de pensar do designer, e o laboratório está à disposição também para vocês, para a gente trabalhar junto sempre que vocês quiserem, né, usem nossos espaços, e virtuais ou presenciais também. Chama a gente para ir para Ponta Grossa, que nós vamos, né, pode contar com a gente. Mas que eu dizia, né, que a Magali falou, e é isso, eu acho que os 3 projetos, no final das contas, eles tratam sobre isso, sobre escutar as vozes que estão clamando, basicamente, porque por dignidade. Então, parabéns aí para vocês, espero que as pessoas que assistam esse vídeo depois também fiquem, né, sejam impactadas e se unam a nós, né, e depois tirem proveito também. Vanessa, bem-vinda, fala aí, tá com a mão levantada. Oi, gente, tudo bom? Dá mais uma vez parabéns para todas as equipes. A gente ouve pela segunda vez, terceira, porque, né, desde a etapa lá de seleção, e se emociona cada vez que escuta, porque é legal de ver que não ficou só na ideia e virou implementação, né? Fato, mudou a vida de alguém. E legal de ouvir vocês falando, também fico pensando, não sei quantos de vocês já tinham participado de outros projetos, assim, enfim, aplicando essas técnicas aí como design thinking, mas a impressão que eu tenho que é isso, assim, parece que desbloqueia talvez, assim, uma crença de que não sou criativo, sabe? E aí, quando vê que fez e foi legal e deu resultado, talvez isso que a Karine falou, assim, daí, tipo, tá, então eu consigo. Daí parece que, enfim, potencializa isso e daí não para, daí contagia os outros e o movimento vai. Então, como é importante essa primeira tentativa, né? Se permitir, pela primeira vez, arriscar, ver se é ou não é, deixa eu ver se eu consigo. E aí ver que não é se o bicho sete cabeças, e daí, sabe, abrir o canal, assim, para fluir mais ideias e mais coisas, assim, é bem legal de ver. E principalmente integração, né, de todo mundo acontecendo, dos projetos e das pessoas, assim. Então, fico bem feliz. Parabéns. Eu ia comentar também que eu acho que o mais legal dos eventos é isso, da gente abrir a cabeça assim, para outras possibilidades, ver que as coisas estão acontecendo, perceber o sistema da justiça todo, assim, na rede da justiça, todos, naquele em especial, né, no Inspiralize, a alta administração lá dando importância a essa nova maneira de pensar, de buscar novos resultados. E, como a Karina disse, depois a gente vai querendo levar isso para vários setores, né? Às vezes outros ambientes de trabalho, algum trabalho voluntário que a gente faça em casa. Então, eu acho que o evento foi excelente, e além, né, dessa participação da alta administração, que foi fundamental, mas para a gente ter essa oportunidade de trocar as ideias, de abrir nossa cabeça. Então, agradeço mais uma vez aí a organização, foi muito bom o evento. Bel, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta aí do Piá também para vocês, né? Vocês estão nesse começo e a gente sempre sabe que é difícil, né? Quais que são as possíveis resistências que vocês acham que vão ter? Eu fiquei super feliz que vocês conseguiram um espaço no evento do Tramitação Ágil, né? Tem tudo a ver. Obrigada, Paulo. O Paulo está dando parabéns aí também. Então, assim, né, quais as resistências que vocês imaginam e como mitigá-las, né? A nossa preocupação agora é se a gente inicia o protótipo pelos advogados, pelo formulário do advogado ou pelo formulário da termação, das pessoas sem advogado. Porque a gente acha que pode, né, encontrar alguma resistência com os advogados, com a OAB, porque para eles, a princípio, né, Milena, a gente estava abrindo lá como é atualmente, como vai ficar, então eles vão ter que preencher mais dados, né, nos dar mais informações. Mas aí a maneira que a gente está encontrando de mitigar é convidá-los a participarem, né? A gente vai agendar essa oficina, já agendou essa oficina para setembro, e a gente vai convidar um advogado, uma pessoa da DPU, que também a princípio vai usar, e para ver se a gente consegue trazê-los, mostrar que também tem benefícios para eles, como principalmente, né, a redução do tempo de duração do processo. E a gente está com essa ideia, né? Agora vamos ver como é que vai ser no dia ali da oficina, se já vai ter alguma resistência, né? Nossa preocupação acho que para eles nos auxiliarem também, né, Bel? Porque com certeza o advogado, o defensor público, ele tem uma visão do EPROC diferente da nossa, Exatamente. Né? Da nossa visão de servidor. Então, com certeza, eu acho que a presença deles e as ideias vão agregar ao projeto, né?
Sim. Esse que é o nosso objetivo agora, que eles também participem de alguma forma e agreguem conhecimento para que seja bom para eles também, não só para a gente. Isso, até porque eles que trabalham com isso no dia a dia, de repente já tem alguma coisa ali que eles estão sentindo falta e a gente não percebeu, né? Isso. Então, é o momento de chamá-los para perto, né? Perfeito. E com relação a, porque o que eu estava pensando também era na parte da TI, né? Que a gente sabe que também resiste um pouco. A TI, a gente até, por enquanto, a gente tá. tem o Daniel, se ele já foi embora, né? Porque ele combinou que vai estar lá no dia da reunião da oficina, que é o que está, né, voluntariamente se ofereceu para fazer para o início do protótipo. E a gente, no dia em que a gente foi conversar com a diretora do foro, que ela é a gestora do projeto, né? Ela conversou com o Dr. Picarelli e pediu, né, um espaço até no evento para reunir a, a Milena, tudo que vai estar lá, a Samanta, para reunir o projeto PIA com a TI. Então, a gente ainda não fez esse contato, né, oficialmente, só com o Daniel mesmo, que foi por conta do dia do evento do Prêmio Espiralize. Eles estão me vendo? Mas então, esse tipo de resistência a gente ainda não sentiu, né? Que a gente ainda vai ter esse momento com eles. Entendi. Que bom. Então, pessoal, acho que já, né, já deu o nosso horário aí, não quero ocupar mais o tempo de vocês, só agradecer e parabenizar de novo, porque foi muito importante. E a gente tem os outros 7 projetos também que são super incríveis, um deles a gente já está também dando andamento, que é o game. Vamos ver o que sai. Não é tão fácil como a gente imaginou que fosse, mas vai ser. E para laboratoristas, né, Vanessa, obrigada por estar junto aí. Também foi um protótipo, né? O próprio Inspiralize foi um estudo para nós, porque foi uma das poucas oportunidades assim que a gente trabalhou juntos, 4 laboratórios da 4ª região, e foi muito colaborativo e deu muito certo, né? Foi um aprendizado muito bom também para os laboratórios. Espero que não tenha sido a primeira edição, né? Que tenham mais. Dito isso, aguardo vocês na edição número 28 do nosso Link Convida.